Oi, meu nome é Sofia e hoje eu vou tirar uma dúvida teórica de gramática da turma do extensivo sobre voz passiva e voz ativa. Então, a voz ativa é quando o sujeito é agente da frase, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Um exemplo, então, dessa voz ativa seria: os alunos do colégio fizeram a apresentação do seminário. Então, aqui a gente vê que os alunos do colégio são o sujeito agente, fizeram é a ação e a apresentação do seminário é o objeto. A voz passiva é quando o sujeito é paciente dessa ação, recebendo a ação expressa pelo verbo. Então, um exemplo seria: a apresentação do seminário foi feita pelos alunos do colégio. Aqui, o sujeito paciente é a apresentação do seminário, a ação foi feita e o agente da passiva é pelos alunos do colégio. É importante lembrar também que dentro da voz passiva há outras duas subclassificações: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, é a voz que expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o particípio do passado do verbo principal. Então, seria: a apresentação do seminário foi feita pelos alunos do colégio, ou então o culpado sempre é descoberto. Perceba nesses exemplos como ocorre a construção do verbo ser, no caso foi, com o particípio passado dos verbos fazer e descobrir, fazer sendo então feita e descobrir sendo descoberto. É importante a gente ressaltar que somente os verbos transitivos diretos, que sintaticamente têm como complemento verbal objetos diretos, podem expressar a voz passiva. Na voz passiva sintética, ela é formada pelo acréscimo do pronome pessoal se na função de partícula apassivadora a uma forma verbal na terceira pessoa. Então, de exemplo, a gente tem: não se vê uma pessoa nesta sala e descobre-se sempre o culpado. Perceba, então, a presença da partícula passivadora se junto ao verbo na construção da voz passiva sintética nesses dois exemplos. Então, basicamente, o que vocês precisam lembrar é que existe a diferenciação entre voz ativa e voz passiva, e dentro da voz passiva, então, a gente teria essa diferenciação da voz passiva analítica e voz passiva sintética, que foi perguntada pelo aluno que nos enviou a dúvida. Tudo bem?